Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui, estamos começando uma série nova agora em 2018, né? Estamos no primeiro mês. Já tivemos a primeira, é uma série curta, ok? Mas já tivemos a primeira aula, eu estou colocando aos domingos à noite, às 18 horas. E o seguinte, ela vai... O tema, como você já sabe, é a visão celestial. E você vai ter aulas que vão ter 25 minutos, outras que vão ter um pouquinho mais, porque ela depende do assunto, tá? Que a gente estiver enfocando. Eu não quero passar para a próxima aula. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque cada um de nós hoje tem que buscar a visão celestial para saber qual é o nosso ministério. Cada membro do corpo de Cristo é responsável a partir de agora. Se você está ouvindo isso, eu vou talvez ter umas 10 aulas aqui. Como eu falei, vai ser uma série curta, mas, enfim. Então vamos lá. Nós tivemos na primeira aula, e o nosso texto básico foi Atos capítulo 26, né? E eu li alguns versículos intercalados, mas a verdade é o seguinte, eu não vou ler, eu parei, na verdade, na primeira aula eu parei, não li todo, mas eu vou fazer uma pequena retrospectiva, só para lembrar o contexto. O apóstolo Paulo estava diante do rei Agripa, estava prestando um depoimento porque ele recebeu algumas acusações dos judeus por estar pregando sobre que Jesus tinha morrido e ressuscitou, né? E os judeus começaram a acusar ele, principalmente porque ele estava falando sobre a ressurreição dos mortos. E ele começa fazendo um resumo, aliás, bem grande, diante do rei, porque o rei, ele apelou para César e o rei ia mandar ele para Roma, para ser julgado lá, mas ele estava vendo se ele conseguia que Paulo retirasse e ele mesmo julgaria a causa lá. Então, nós vimos que depois, no meio do testemunho dele, ele chega uma hora, isso já está na primeira aula, eu vou repetir algumas coisas. Ele viu uma luz do céu, ele estava indo para Damasco, na Síria, né, que seria hoje a Síria, na sinagoga pegar alguns cristãos, os santos, como é dito aqui na Bíblia, a fim de mandar matar ou impedir que eles pregassem Jesus como Cristo ressuscitado, enfim. E no meio do caminho o Senhor aparece a ele e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Jesus, ele perguntou: mas quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou aquele que você tem perseguido. E de repente o Senhor lá no meio fala para ele: olha, eu vou te dizer uma coisa. Dura coisa é você ficar recalcitrando contra os aguilhões. Ou seja, o Senhor estava dizendo para ele: Saulo, antes de mais nada, eu vou dizer o que eu quero de você e você vai ter que me obedecer. E não adianta recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, isso era uma linguagem que Paulo sabia, né? Naquela época, quando o pessoal arava o campo, era um boi que ia na frente e o homem ia ao lado com uma grande vara com um aguilhão na ponta, que era um pedaço de ferro, de bronze, sei lá. E se por acaso o boi saísse da trilha, né? O condutor lá, o boiadeiro, metia aquela vara nele e cutucava ele para ele não voltar para o caminho. Então a primeira coisa que Jesus falou, olha que incrível, ele disse: olha, você agora vai ser o meu boi, você vai levar a minha mensagem na lavoura de Deus, da igreja, e nós vamos ver mais adiante os detalhes. E ele disse: olha, não adianta dizer que você não vai, porque se você disser que não vai, eu vou meter o meu aguilhão e você vai acabar se machucando. Não adianta você ficar dando coice, né?
E Paulo entendeu, depois ele disse, pegou, levanta-te e tal, isso e aquilo. E eu vou ler uma parte, eu acho que a última parte, na primeira aula, que está aqui em Atos capítulo... Eu fiz um resumo bem rápido, mas se você está ouvindo essa aula agora pela primeira vez, eu aconselho que você volte, ouça a primeira. Tá? Isso é sequencial. Não adianta ouvir a segunda, a terceira... Tem que ser assim, porque o assunto, ele é linear. Então, isso vai para você poder entender o que eu vou falar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler, nós estamos em Atos 26, não é isso? Eu vou pegar do versículo 19 ao 23 agora. Eu acho que eu fiz alguma coisa aí no sentido, resumindo, deixa eu ver aqui, eu não sei se eu anotei aqui na Bíblia. Não, vou fazer o seguinte, porque eu vou ler depois alguns versículos, não preciso ler duas vezes. A razão pelo qual ele estava sendo preso, né? E ele diz aqui porque é por causa que alguns judeus estavam agora tentando prendê-lo no templo e tentaram matar Paulo, né? Então ele estava, por acaso, a mesma coisa que ele tinha feito no passado com os cristãos, agora os judeus tradicionais estavam dizendo, olha, estavam perseguindo Paulo e tentando fazer a mesma coisa, prendê-lo, estavam perseguindo, estavam acusando ele diante do povo, tá? Então, para concluir, de uma maneira assim, vamos dizer, a aula passada, a primeira coisa que você tem que ver é uma observação muito interessante. Paulo, que antes era perseguidor, ele se tornou agora um libertador para os gentios. Então, Deus às vezes permite que a gente fique preso numa situação, experimente coisas que a gente pensa que nunca vão ser usados, e dali ele nos liberta e faz com que a gente volte e vá libertar. No caso, Deus falou para ele, olha, você vai ser um libertador para os gentios. Mas só que Deus, eu quero dizer uma coisa também interessante aqui, ó. Todo mundo faz uma figura de Deus como uma pessoa séria, sisuda, que não... Deus tem uma alma, ele é espírito, mas ele tem uma alma, ele tem sentimentos e ele tem até, como eu digo, um senso de humor muito apurado, tá? Então, por que eu digo isso? Para você entender, por, entre aspas, ironia do destino, agora Paulo estava sofrendo na própria carne dele o que? A mesma coisa que ele tinha feito com o povo de Deus antes de se converter. Então tudo que ele fez, ele sofreu, ele perseguiu, ele causou sofrimento àquele povo, os santos de Deus, né? Ele mandou para a prisão e até mandou matar. Houve não só tentativa, mas ele mandou matar muitos do povo de Deus. Diz aqui, ó, ele dá o testemunho no versículo 21, por exemplo. Ele, diante do rei, está lembrando do passado dele, disse, olha, rei, né? Por causa disso, ou seja, por causa de pregar que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, ele estava dizendo, rei, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. Que piada, né? Deus devia estar rindo dele, dizendo, olha, você também tentou matar e matou muita gente. Então ele agora estava ali nessa situação. E só para lembrar, do versículo 9 e o versículo 11, só para você lembrar as maldades que ele fez com o povo. Ele diz assim, na verdade a mim me parecia muitas coisas que eu devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Isso é quando ele ainda era o perseguidor. E ele diz, e assim procedi, ou seja, eu fiz isso em Jerusalém.
Então ele disse, olha, eu recebi muitas autorizações dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes santos eu dava o meu voto quando precisava matá-los, né? Porque eles faziam um voto, o que é? Vamos matar, vamos libertar? Ele disse, não, mata. E ele continuou dizendo, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas e obrigando a blasfemar. Nossa! E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, eu continuava perseguindo. Então, essa era a situação inicial, né? Uma conclusão que a gente chega. Às vezes, a gente colhe o que planta, né? Paulo que semeou tanta maldade entre o povo de Deus e ele acabou colhendo da mesma forma, não do povo de Deus, mas agora dos próprios judeus, tudo o que ele fez, e está em Atos capítulo 9, de 1 a 16. Agora vamos à parte prática do que interessa. Eu tenho que realmente sempre falar pautado no que está na Bíblia, ok? A Bíblia é a nossa base de fé e Deus honra o que está escrito. Não adianta eu ter boas ideias aqui, garimpar um versículo e jogar para você e criar. É isso que acaba criando falsas heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Eu quero fazer exatamente o inverso. Mas você que está procurando ser um instrumento de Deus, né? Eu quero já, por fé, afirmar que, a partir de agora, o Espírito Santo pode e vai e deve, se você aceita isso no seu coração, você vai receber uma visão celestial, você vai receber uma visitação que vem do céu, que vem do trono de Deus direto para você. Espera aí, pastor, mas isso foi só para Saulo. Pô, eu acredito que você é muito melhor, você percebe? Se Deus veio do trono com uma visão, envolveu Saulo e deu ministério para ele, então eu digo, é para mim, é para você, né? Basta que a gente comece. Então você vai começar nessas aulas, você vai ter que fazer algumas coisas. Ah, então o que eu faço? Eu tenho que sair por aí, Deus vai me pegar e fazer? Vai, mas você tem que fazer algumas coisas. Então a primeira delas, eu quero dizer o seguinte, você tem que começar a clamar, a dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero essa visitação. Não pense que é na hora não, tem algumas outras coisas que a gente tem que fazer. Então você tem que invocar. Invocar é clamar em alta voz. Você tem que dizer, Senhor, eu quero que as janelas dos céus sejam abertas, porque eu quero ouvir qual é a tua vontade específica para a minha vida. Você começa a fazer isso, tá? E com certeza, essa visão espiritual, Deus vai revelar na hora certa, como eu disse, não vai ser de hoje para amanhã ainda não. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo vai falar especificamente o que você tem que fazer. Qual a razão de você ter sido salvo? Por que você veio a esse mundo? É para cumprir um ministério, tá? Ah, não, eu fui salvo porque Jesus me amou e me livrou do inferno, de Satanás, e agora eu vou para o céu. Não, isso aí é a última história. Se Deus salvou você, porque você tem que exercer o ministério, como Deus falou, Saulo, eu estou te salvando, e agora você vai para os gentios, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, e ai de você se não fizer. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui, muita gente diz assim, olha, se você não fizer o que Deus te mandou, tem problema. Ele vai pegar e te remover e vai botar outro no lugar. Isto não é verdade. Deus chamou e você vai cumprir, nem que seja até o fim da sua vida todo arrebentado. Porque ele vai meter o aguilhão e você vai. Então é melhor você dar os passos, como eu estou falando, clama ao Senhor e ele vai te
para cada um especificamente, tá bom? Então você tem que clamar. E muitas pessoas dizem, ah, não, mas hoje em dia os tempos são diferentes, pastor. Hoje a gente pode ir na igreja e tem um clube bíblico, mas um curso bíblico lá e você vai aprender. Deixa eu te dizer uma coisa. Desculpe a minha franqueza, eu não sou contra. Nós temos uma escola bíblica. Mas se você acha que vai receber o seu chamamento, vai ser um pregador ou um missionário, seja lá o que for, só aprendendo numa escola de treinamento bíblico, um curso bíblico, encher a sua cabeça de conhecimento é válido, mas é uma percentagem muito pequena, não é muita coisa. O que vale é você ouvir do céu e aproveitar sim, tá? Por quê? Porque em cada geração Deus tem um mover diferente. Por exemplo, na nossa geração hoje, a nossa geração enfrenta, eu não sei, eu sou de 2, 3 gerações atrás e estou nessa. Então essa é a vantagem, a gente vê o mover de Deus. E hoje os pecados do mundo, a loucura do mundo estão sendo expostas assim de uma maneira tremenda. Por exemplo, eu sei que desde que mundo é mundo tem pecados que continuam, mas hoje parece que a coisa aumentou mais ainda. Por exemplo, corrupção sempre existiu desde Roma, desde a época do Egito. Mas nós vivemos no meio de corrupção, de mentiras, todo mundo mente. Na sociedade, os governantes, todo mundo, eu não vou entrar em detalhes, mas o nosso mundo ele é recheado de comportamentos bizarros, fora tudo isso. Ou seja, hoje você tem ideologia de gênero, você tem, como tinha naquela época, homossexualismo, mas tem trans, pedofilia, zoofilia, enfim, tem tanta coisa de moralidade que você tem que saber de Deus como enfrentar essa situação, como abordar estas pessoas. E você não vai aprender isso em escola bíblica, coisa nenhuma. Do céu nós temos que entender. Mas tem um problema que é muito pior do que tudo isso junto. Embora na cultura do mundo, você praticar essas coisas, isso é uma coisa legal. E cada um é responsável pelo que crê e acredita. Eu não estou combatendo ninguém. Eu estou dizendo que eu preciso ouvir do Senhor para saber como conviver nessa geração. Mas tem uma coisa que é pior do que tudo e tudo mais que você colocar. É que sempre aconteceu, mas hoje pior ainda. A maioria das pessoas no mundo, tem um problema que se chama independência de Deus. Eles vivem para o seu prazer, não querem saber de Deus, a vida independente não coloca, ou seja, chegam até a desprezar Deus, chegam a ignorar. E eu vou te dizer uma coisa, o dono deste mundo, tudo que existe no mundo de prazeres, alegrias, os bens materiais, ouro, tudo que tem no mundo, a natureza, isso Deus criou, é dele. Ele criou para que o povo dele pudesse usufruir. Mas as pessoas que estão desprezando, vivendo independentemente, esta é a pior, esse é o maior pecado da humanidade. Viver, mesmo que o homem diga, não, eu não tenho pecado, eu não faço isso, não faço aquilo e tal. Mas se ele não coloca Deus no meio da vida dele, essa independência. Paulo chama isso, ele disse, muitos estão alheios à vida de Deus. Como que se não tivessem que prestar contas. Esse é o problema. Todo mundo vai prestar contas pelo fato de ter vivido neste mundo, usufruindo, de todas as coisas. Na verdade, olha só, o que acontece é que, vamos chamar os infiéis, ou seja, os que não creem, os incrédulos,
Eles acham que não tem que prestar conta de nada. Foi ele que conquistou isso, foi ele que conseguiu aquilo. Ora, Deus vai cobrar, vai ter um julgamento, e muitos vivem assim numa soberba, achando que podem fazer tudo e tal. Eu vou comprar essa ilha, eu vou comprar essa praia, Ei, a coisa não é bem assim. E infelizmente nós, como povo de Deus, muitas vezes estamos sendo influenciados por essa soberba, por essa altivez, achando não, que eu sou cristão, eu tenho que ser isso e aquilo. Você não tem que ser absolutamente nada. Então, eu sei, eu estou mostrando apenas um lado, né, do que a nossa geração vive, do que as pessoas estão fazendo. Mas eu quero agora dizer o seguinte: por outro lado, existe também, apesar do caos que está tendo aí, eu quero dizer para vocês que a glória de Deus já está começando a fluir de uma maneira tremenda, eu diria até sobrenatural, no meio de algumas pessoas simples, mais humildes, pessoas que estão assim, vamos dizer assim, estavam nas cavernas de Deus, estavam no anonimato. Pessoas que estão agora, estavam e estão sendo preparadas, elas estão saindo desse, vamos dizer assim, desse esconderijo, exatamente para ser um instrumento para confrontar todas as obras do diabo, porque tudo o que acontece no mundo, até essa independência de Deus, essa é uma das obras mais impressionantes que o diabo faz. Você não precisa de Deus, você é o seu Deus, você tem dinheiro, você tem capacidade, você tem cultura. Que Deus coisa nenhuma, isso é coisa de crente, isso é coisa de maluco. Esses que estão saindo agora, esses humildes jovens, senhoras, adultos, eles estão sendo preparados, eles foram quebrantados, estão sendo amadurecidos, estão sendo aperfeiçoados, estão sendo iluminados pelo Senhor, exatamente para destruir as obras do diabo. Essa é a única maneira. Nós não podemos combater esses pecados que eu acabei de falar, que a Bíblia chama de pecado. Eu não posso combater isso indo nas ruas. Não tem como. Você tem que ouvir de Deus, e para destruir as obras do diabo tem que ser também pelo poder espiritual. Só que é pelo poder de Deus, ok? Então, uma coisa interessante, mas Deus então tem que usar alguém para que essas coisas mudem, obviamente. Ele vai usar uma pessoa que está clamando e querendo saber: Senhor, o que eu faço no meio dessa bagunça, dessa baderna, né? Como o jovem fala, no meio dessa loucura geral. O que eu posso fazer? E é isto que você tem que ouvir do próprio Senhor. Agora, para terminar, eu não vou demorar, porque eu quero, como eu disse, eu quero dividir em um tempo menor para que você vá assimilando aos poucos. Mas uma coisa é certa: Deus vai ter que julgar numa hora tudo que as pessoas do mundo estão fazendo. Tem que haver o juízo, e quando há juízo, há condenação. Tá? E quando Deus faz um julgamento e quando ele condena, por outro lado, significa que uma pessoa, quando ele condena alguém, uma outra pessoa foi liberta daquela situação. É igual num tribunal, uma pessoa está sendo julgada, né? E ele tem que libertar uma pessoa e tem que condenar outra. Não tem como. E Deus ainda, presta atenção que eu vou falar agora, o Senhor ainda não julgou este mundo, porque Ele está esperando alguma coisa da igreja. Porque esse juízo dele só pode vir
se você, se nós, a igreja, antes fizermos uma coisa, praticar atos, atitudes de justiça, ou seja, viver uma vida limpa, viver uma vida pura, viver uma vida decente, dependendo de Deus, não praticando as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Porque, veja só, porque senão Deus teria que, se todo mundo pode fazer tudo, ele vem com o julgamento dele, todo mundo tem que ser aniquilado. Mas se eu estou andando em santidade, na hora que ele vier com o julgamento dele, o que acontece? Ele disse, não, o meu povo está andando em arrependimento, então agora eu vou executar juízo. Mas ele antes tem que olhar para a gente. Eu vou dar um caso bíblico que todo mundo praticamente conhece. Por que Deus age assim? Eu tenho que antes, primeiro, andar em humildade, andar em situações de justiça, como eu disse, tendo uma vida limpa. Muito bem. Lembra, quando Deus faz justiça a alguém, alguém também tem que ser condenado. Por exemplo, vamos aqui na Bíblia, quando o povo de Israel estava no Egito durante muito tempo, sendo escravizado, e eles clamaram ao Senhor e falaram, Senhor, olha, eu realmente não aguento mais ser escravo aqui no Egito, vem, julga a nossa causa. Então, quando ele começou a fazer justiça aqui com o povo de Israel lá no Egito, porque eles começaram a clamar, diz lá um texto que ele disse, eu vim e desci e vou fazer justiça por causa do clamor, a palavra é exaltores, do povo, eu vou lá, vou libertar o meu povo. Na mesma hora, Deus, para libertar o povo, ele tem que executar juízo no meio de Faraó e no meio do povo de lá. E nós sabemos que esse juízo de Deus veio de uma maneira tremenda, através de 10 pragas. Deus vai libertar o povo? Vai, então ele tem que julgar o Egito. Ele usou Moisés, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas as 10 pragas eram julgamentos de Deus para que eles deixassem o povo que estava clamando ao Senhor sair. E as pessoas desse mundo não querem, nem creem que Deus vai executar o juízo. E Deus começou. Primeiro transformou a água em sangue. Você imagina a situação da época. Depois vieram rãs, depois vieram piolhos, pandemias. E é o que está acontecendo hoje. Deus está executando juízo. Ele permite essa situação para as pessoas se voltarem para Ele. Nós temos que enxergar. Então, começou mosca, vieram úlceras no meio do corpo do povo, os animais, houve chuva de pedras, gafanhoto no meio da agricultura lá. Eles tiveram tudo isso, até que finalmente diz aqui a morte do primogênito. Ele falou, olha, se vocês... o juízo de Deus é assim, se vocês não se arrependerem, não se voltarem, que eles poderiam voltar para o povo de Israel. Ele disse, amanhã os primogênitos de tudo, dos animais, de todas as famílias vão morrer. E foi o que aconteceu, e Faraó finalmente viu o juízo de Deus, e o povo acabou saindo e foi em direção, como a gente sabe, à terra prometida. Então guarda uma coisa aqui, ó. Sempre que Deus faz justiça, sempre alguém, por outro lado, vai sofrer. Vai sofrer um dano, vai sofrer um castigo. Para ele injustiçar a mim e a você, alguém tem que ser danificado, vamos dizer assim, como nós vimos na história do povo de Israel. Mas eu termino fazendo o seguinte, você e eu ficamos assim, hoje, por exemplo, foi o julgamento do ex-presidente Lula, miserável, vai pra cadeia, faz isso, faz aquilo e tal, mas
Ah, os deputados não votam mais em ninguém e tal. Ah, o sistema jurídico, isso e aquilo, o seu chefe. A gente reclama. Mas veja só, eu quero falar agora com o povo de Deus que está falando isso. Você tem praticado atos de justiça na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você está lá andando direitinho? Porque para Deus julgar, porque Ele não vai esperar da lei dos homens, porque eles fazem leis, são sempre voltados para Ele mesmo. Mas Deus olha para o povo dele e disse, o meu povo está fazendo a mesma coisa. Tem pastor que está na lista de corrupção, de lava-jato, essas porquê. Deus vai liberar. Não. Então Ele olha para mim e para você e disse, não, aqui eles estão andando na linha, em retidão. Por causa disso, Ele vem, remove e condena e faz. Não adianta, nós somos o parâmetro para o mundo. Então, isso é importante. Será que a igreja está, então, praticando, eu e você, obras de justiça? Então, como o tema, eu vou terminar aqui agora, como o nosso tema é ouvir do céu, né, a visão celestial, o que Deus quer que eu faça, que você faça? Você deve entrar na política, você pode fazer isso, tudo aquilo. Mas o que o Senhor quer para a nossa geração hoje agora, no Brasil? Se você for a cada igreja, cada um vai dizer uma coisa. Mas o mover de Deus tem que ser um só, no meio do povo dele. E esse mover, eu vou te dizer, como provocar o nosso Deus para que ele diga, olha, Saulo, eu chamei você e você vai para os gentios e você vai fazer isso, aquilo. Eu vou te delinear qual foi a visão completa. Sabe por quê? Porque cada um tem uma função específica. Não adianta você copiar o que o outro está fazendo, eu vou fazer o que o outro fez. Cada mulher, cada jovem tem que descobrir. E se você passar a sua vida inteira e não descobrir, você vai. Porque Deus, quando escolhe alguém, Ele vai ter que fazer. Como eu disse, Ele está com o aguilhão dele em cima de você, olha. Né? Não adianta. E Deus não vai substituir ninguém, não. Tá? Então, como eu disse, será que nós estamos praticando essas obras de justiça? Então responda você isso. Eu vou continuar esse texto na próxima aula, nossa aula número 3, e vou entrando em particulares, em coisas mais detalhadas. Então, eu quero que você aproveite e cheque nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, blog. E agora eu estou gravando essa aula, então o blog já estará funcionando, mas eu vou dando informação para vocês. Isso é muito importante. Essas aulas vão ficar mais ou menos dentro desse tempo e eu tenho certeza que no final dessa série de 10 aulas ou 12, não sei exatamente, você vai... um belo dia tá andando daqui e ali e Deus vai te pegar como pegou Saulo e disse, olha, você vai fazer isso e você vai fazer realmente. Então, primeira coisa, comece a clamar ao Senhor, ok? Isso aí é fundamental, tá bom? Então, que a graça do Senhor esteja com você e no nosso próximo encontro será a nossa terceira aula. Fica aqui teu amigo Pastor Júlio da Missão do Farol. Estamos aqui na nossa sede em Teresópolis, né? Vamos no Rio também, em vários lugares. Mas vai lá, acesse Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus. Clica lá no YouTube e toca o sininho lá para você poder receber, toda vez que eu gravar uma aula, você poder ouvir, ok? Então, um grande abraço e até a próxima, até o próximo encontro. Tchau, tchau.